consigo... Porque a radiação, ela é potencialmente problemática na sua vida. Sim. Toda tomografia ou raio-x que você faz, vai somando lá na sua vida. Eu vou somando. Uma hora, essa quantidade de radiação pode gerar um tumor em você. Eu ia falar. Entendeu? Então, eu posso fazer... Eu não acredito muito nisso. Não, mas tem. Você já viu a história da Marie Curie, que descobriram o raio-x? Tem um filme recente e tem um livro. Lê que você vai entender. Qual que é o filme? Eu vou lembrar o nome que fala. É sobre a história do raio-x? É. Porra. E aí, como é que foi? Então, você tem Césio o limite. 137 em Goiânia. Sim. Ali, é a mesma coisa. Ferrou todo mundo. É a mesma coisa. Ali ferrou. Só que assim... Ali ferrava na hora ali, né? Não. Com os anos. Chernobyl. Hiroshima. É mesmo princípio. Radiação. Não o cara que morre queimado na bomba, mas a radiação que fica ali é o mesmo princípio. É porque eu entendo isso aí. Mas então, mas que você vai... Eu fico assim, não é possível, né? Será que um raio-x ali que você ficar ali não vai dar nada? Não, né? O raio-x é muito pouquinho. É aí que acontece. O que a tecnologia tem feito para nós? Eu cada vez uso menos radiação com maior definição de imagem. Quando eu uso um átomo de baixa voltagem, eu uso menos radiação, mas a minha definição de imagem é menor. Então, para eu ver, por exemplo, doença intersticial, que é um tipo de doença de fibrose no pulmão, essa átomo tem uma limitação. Mas para eu ver nódulo em massa, é suficiente. Só que átomo de baixa intensidade, ou baixa voltagem, ela é uma estratégia hoje, talvez a única que funcione, mas ela não funciona para todo mundo. Por quê? Porque os estudos mostraram que algumas pessoas se beneficiam. Como é que é um estudo para ver se um rastreamento qualquer funciona? Eu tenho um grupo que não faz nada e eu acompanho lá por um X período, e tem um grupo que eu uso a estratégia que eu quero. Raio-x de tórax, tomografia, ressonância, o que eu quiser. E aí, ao longo desse tempo do estudo, eu vou ver quantos tiveram, quantos não tiveram, quantos eu achei, e principalmente, quem sobreviveu mais ou menos. Então, quando eu fiz essa estratégia de rastreamento de câncer de pulmão com raio-x, foi a mesma coisa. Fazer ou não fazer não fez diferença nenhuma. Quando eu fiz com tomografia para todo mundo, não fez diferença nenhuma. Mas quando eu peguei uma população de alto risco, quem são? Pacientes 40, 45 anos a 50 para cima, e que tem uma quantidade uma carga de tabagismo de 20 maços-ano, eu te explico o que é maços-ano, que são ativos ou que pararam há menos de 15 anos. Esses, quando eu faço átomo de baixa voltagem... Você tem um resultado. Eu mudo a sobrevida deles. Caramba. Por que eu não faço todo mundo? Eu não tenho aparelho de tomografia para fazer na população brasileira inteira. Sim, tem um ali que não tem necessidade, né? Quem que não tem? E quem que tem? Esse é o problema. Então, tem que pegar o grupo de risco, igual você falou aí, né? Pega o grupo de risco. Hoje a gente já sabe. Então, hoje tem vários estudos em andamento com outras estratégias. E aí, o principal estudo é acessível esse aparelho? É o mesmo aparelho, só é programação. Programa lá e coloca baixo. Qualquer aparelho pode fazer. Eu achava que, eu ouvi falar que, por exemplo, o SUS não tem esse aparelho, então, mas do jeito que você falou, tem. É só fazer o protocolo lá. O problema é a programação que o cara não faz ali. Se fizer corretamente, funciona. Qualquer não é para economizar material. Não. Assim, não é nenhuma crítica. É porque se você coloca com máxima intensidade, ele vai pegar tudo ali e vai ser feito uma vez. Vamos usar menos, queima uma chapa, queima outra, e não pega o resultado. Não tem nada a ver. Não tem isso. É programação, não tem desgaste, é insignificante. O tempo é o mesmo, é só programação. Então é isso que a gente estava falando de câncer de próstata, né? Mais cedo. Câncer de próstata, não. 80% dos homens vão ter câncer de próstata. Sim. A gente sabe disso. Só que a maioria desses cânceres de próstata são bobinhos. Eles são muito lentos, não vai fazer diferença nenhuma. Às vezes não tem nem que tratar. E aí, como é que eu faço? Eu tenho o exame de sangue e tenho o exame de toque. E tem exame de imagem quando eu tenho dúvida. E quando eu tenho dúvida e acho que aí eu faço a biópsia. Então, só a imagem não me dá o diagnóstico. Eu preciso ver aquela lesão, entender que ela é uma lesão suspeita e eu tenho que acessar essa lesão para saber se é ou não. Porque pode ser infecção.
Então, eu tive um paciente esses dias, tadinho, ele estava todo preocupado, ele está quase aposentando, e aí foi fazer um exame lá, porque ele estava tossindo, viu lá uma massa no pulmão. Cara, pode ser tudo. Aí nós fizemos uma biópsia, o que deu? Deu uma infecção crônica, fúngica, por um Cryptococcus. Ganhou na Mega Sena da virada 5 vezes seguida. Porque eu vou dar remédio para ele, ele vai curar e tá resolvido. Porque se fosse um tumor daquele tamanho, complicado. Então, entendeu? Esse é o caminho. E aí, como é que eu acesso essa massa? Então, eu posso fazer pela tomografia, uma biópsia guiada pela tomografia, que eu coloco uma agulha na parede do tórax, com anestesia, lógico, e vou fazendo imagem da tomografia para ver se eu pego a lesão. Caramba, velho. Quando essa lesão é pequena e mais periférica, né? Eu faço essa estratégia. É tipo uma de vídeo, só que você não tá com o vídeo lá dentro, você tá olhando na TV ali. Você guia. Ou por ultrassom, ou por tomografia, que é o mais comum. Quando essa lesão ela é mais central, então eu vou pela broncoscopia, que é uma endoscopia, que eu vou lá dentro, chego perto dela e tiro um pedacinho dela. E eu posso fazer cirúrgica. Quando ela no meio do caminho, que nem a broncoscopia e o risco de complicação muito grande, eu posso ter que fazer uma cirurgia. Aí tem que abrir. É uma aberturazinha. Então não é simples. Não é qualquer lugar que eu tenha acesso à broncoscopia, à cirurgião torácica, à radiologia intervencionista. Então não é tão simples assim. E tem um outro problema. O que eu vou fazer com esses pacientes? Se eu pegar um paciente que tem convênio, plano de saúde, cara, é mais tranquilo. Eu consigo fazer o pré-operatório, eu consigo avaliar se ele vai receber uma quimioterapia ou radioterapia, ou, geralmente a quimio antes da cirurgia ou não, se ele é eletivo para cirurgia ou não, se for fazer a cirurgia, aí eu tenho várias técnicas, se depois eu vou fazer radioquímio. Agora, no SUS, é mais complicado. É difícil, assim, até ele ter acesso à tomografia, demora. Depois, para avaliar o resultado da tomografia, demora. Quando você indica fazer uma biópsia, demora. O resultado demora. Quando já foi 1 ano, 2 anos, esse tumor já cresceu e já perdeu a chance. Então, o problema do screening não é só detectar em si, é resolver aquilo que você detecta. Então, esse é o grande desafio do câncer de pulmão. Né? Você já pegou os 2 tipos de paciente? Já. Um pelo SUS e um pelo plano? No SUS aqui nosso, né? O micro-SUS, que é a UFA, onde eu sou professor e tem um excelente hospital, né? Mas basta pelo profissional que tá lá, o que você acha? Não. Lá a gente tem uma relação muito próxima com a turma da cirurgia torácica, então a gente consegue esse fluxo mais rápido, mas isso não é a realidade do SUS em geral, tá? Esse é um grande problema. Então existem muitos projetos no Brasil de screening de câncer de pulmão, porque não é tão simples, não é só fazer tomografia. Mas a facilidade desse contato com a cirurgia torácica, ela proporciona o diagnóstico mais rápido. Sim, ali, porque o paciente chega, você já prepara o paciente, ele já passa rapidinho, já marca o procedimento, já faz, já resolve rápido. Então é uma questão de comunicação. De fluxo, né? Porque hoje, para mim, marcar um paciente para cirurgia torácica, eu tenho que encaminhar ele para a rede, para marcar a consulta, ele entra numa fila. Então, assim, é o fluxo do SUS, né? Mas você acredita que a pessoa que é do grupo de risco, vale a pena, então, ela... Tem que fazer. Tem que fazer. Tem que fazer essa... Apesar de todos esses desafios, né? Porque a gente fala assim, não, é simples, só fazer uma tomografia nesse paciente. Não é só isso. Só tomografia é o primeiro passo e é importantíssimo para eu detectá-lo, porque se eu não ver nem a lesão, não vou fazer nada. Mas daí para frente eu tenho muita coisa para fazer. Então, fazer... Por isso que tem o agosto branco, ele serve para a gente discutir isso, né? Como é que a gente pode, né, estruturar serviços de screening de câncer de pulmão para todo mundo. Existem caminhões que são tomógrafos. Eu posso... pelos agentes comunitários lá, ver quem são as pessoas principais e fazer um mutirão. E desse mutirão já tem um ambulatório de cirurgia torácica, eu preciso fazer função pulmonar, tratar
doenças outras pulmonares que ele tiver, preparar para já... Aí faz diferença. Já tem algum lugar do Brasil que tem esses caminhões? Tem. Já? A gente já usa. Ele é itinerante, né? Mas não precisa ser caminhão, não. Pode ser tomografia que eu tenho no hospital. A galera vai lá. Vai lá e faz. Então, assim, essa mudança de sobrevida são em centros que isso acontece certinho. O paciente tem o diagnóstico, ele faz o exame, tratamento. Se eu não tiver essa cadeia inteira, não vai fazer muita diferença, infelizmente. Como é que é o tempo que eu gasto pra fazer uma tomografia dessa? Pra ter um resultado? Você fala... Em tempo mesmo. Nos 10 minutos? A toma? Imagino, A toma é assim, ó. Você deita lá, Conta assim, até 3. enche o peito e segura. Acabou. É isso. É isso. Então eu consigo fazer uma tomografia, vamos falar assim, Em de um minuto. atendimento até a pessoa sair lá de dentro da sala. 10, 15 minutos. 10, 15 minutos. 10, 15 minutos. Você sabe me precisar mais ou menos o custo de uma operação dessa, já que você tem informações também de custos disso? Sim. Para fazer em longa difícil de escala. falar. Em longa escala. Assim, Eu tô pensando em alguma coisa pro né? SUS. É. Pra gente saber como cobrar, o que é o valor, saber se esse dinheiro é disponível ou não, se existe esse dinheiro pra gente gastar com isso. Eu teria que olhar exatamente, mas hoje você consegue fazer uma tomografia na rede privada por 300, 400 reais. R$300. Mais ou menos. Você consegue fazer mais barato, mas depende do... Sim. Mas no SUS, porque aí o custo é diferente. O custo é assim, quanto custa o aparelho, quantos exames ele pode fazer, aí você tem que colocar ali a questão de manutenção, porque estraga uma ampola, você tem que trocar, quantos médicos eu preciso, quantos técnicos, estrutura. Então esse é o custo, né? Então o custo não chega a isso que eu falei, o valor é menor por exame, mas é esse, o custo do SUS ele é diferente, né? Existe um valor que eu não sei de cabeça, que o sistema de saúde paga para a instituição por tomografia. Eu não sei quanto que é. De cabeça para te falar, mas a gente pode tentar descobrir. Mas, igual eu tô te falando, assim, essa é uma barreira importante, mas talvez não é a principal barreira. E é isso que a gente precisa começar a discutir, né? A gente precisa começar no país fazer as coisas assim, que realmente funcionam. Porque não é simples, não é fácil. A próstata é mais tranquilo, mas mesmo assim, né? O exame de sangue e o toque é fácil, mas daí para frente, fazer a biópsia, programar. Então, essa é a nossa realidade, essas são as barreiras que a gente tem. Isso vale para tudo, tá? Câncer de mama, câncer de útero, etc. E qualquer um. Então, alguns tipos de câncer eu tenho screening, rastreamento, bem documentado de como é que a gente faz. Mas eu preciso seguir essas etapas para que eu tenha o benefício de aumento de sobrevida naquela população fazendo essa estratégia. Então, é bem complexo. Né? O que é o primeiro passo que você acha que a gente conseguiria um bom resultado se a gente modificasse? Alguma coisa, talvez simples, não preventivo, mas que realmente funcionasse. Eu acho que o principal é educação em saúde da população. É a população ter acesso à informação de qualidade, sem viés político, partidário, filosófico, né? Saber que... Porque nós começamos a falar de tabagismo, né? Que o que causa essa praga é o tabaco, é o cigarro eletrônico. Não ter dúvida que isso faz mal. Tentar trabalhar com a sua família para que os filhos não entrem nessa. E se alguém é dependente de nicotina, que procure ajuda. Hoje tem muita gente que pode ajudar a tratar, etc. Tem medicamento, tem como ajudar, né? Mas precisa querer, né? E para querer, a pessoa tem que entender que isso é importante e significativo, procurar ajuda. E estruturar essas outras coisas. Cara, a gente precisa, de novo, massa crítica. Para você entender que isso é importante, isso é relevante, começa a cobrar. Esse ano agora é ótimo para isso acontecer, ano de política. A gente tem que estruturar. Por que eu não posso fazer isso de forma séria? Né? Por que eu não posso criar um sistema multidisciplinar que eu vou categorizar quem é de alto risco e entrar num fluxo especial e que eu consiga fazer isso? Porque no fim do dia, né, além do benefício que o paciente vai ter de detectar um tumor precoce, ter 85%, 90% de sobreviver em 5 anos, que é fantástico, né? O gasto dele é menor,
a qualidade de vida é maior, o impacto o gasto público é muito maior com esse paciente, né? Sim. Então, esse é o desafio é muito maior do que a gente pensa, né? É porque, olha aqui, quando a gente fala de câncer, mano, eu desconheço uma pessoa que vai receber um diagnóstico de tumor, vai sair da sala e não vai chorar. Mas depois a gente vai fazer uma biópsia aqui, a gente vai ver, fica calmo. Daqui 4 dias, 5 dias eu vou te falar o que é. Você tirou 5 dias antecipados de vida dessa pessoa. Porque o tumor, o câncer, né, ele é visto como uma doença que vai matar. E os números não são esses, porque a gente acabou de mostrar aqui que 85% a 90% de chance de cura. Ela é uma... pegar no começo. No começo, sim. Isso. No começo, mas sim. Depois mata pra caralho. Mata muito. Esse é o ponto que eu quero chegar. De que a doença mais temida e mais mortífera, talvez uma mortífera ou mortal, porque, enfim, a doença das mais letal que a gente tem, a mais temida talvez, até pelo sofrimento que ela causa durante o processo, se você percebe isso no início, ela não é a mais perigosa que existe. Ela tem 90%, 85% de chance de recuperar. O que a gente não pode fazer é perder o nosso tempo. Não, o doutor falou, inúmeras dificuldades, inúmeras variáveis para você diagnosticar e todo o processo que tem depois. Realmente a briga tem que ser no preventivo, cara, não tem jeito, né? Eu queria te falar que chega a ser criminoso, cara, você pegar essa indústria do tabaco, os caras estão viciando é seu filho. Você não vê ninguém viciando velho não, velho. Você não vê um cara de 40 anos que começou a fumar. Vejo, todo dia tem também. Rapaz, um ou outro. A maioria é jovem. Eu lembro que eu comecei a fumar com 13 anos porque era legal. Todo mundo falava, bom, é legal fumar. Fumar é legal demais. Né? E aí todo mundo fumando. Aí eu fiquei 30, 20 anos pra largar daquele negócio lá. Que me fez mal pra caralho, velho. Agora imagina amanhã eu chego em casa, meu moleque de 10 anos tá fumando porque é legal também. É criminoso, cara. É criminoso. O que aconteceu na minha vida foi criminoso. E o que pode acontecer na vida dos nossos filhos, dos outros, também é criminoso, velho. A gente tem que falar sobre isso na realidade. O que é real. E é foda, mano. A coisa mais inteligente que a gente tem pra fazer é não ter o problema, né? Porque depois que tem, é difícil. Sim. Então, o pulmão, você falou assim que é o órgão mais importante, eu tenho viés, né? Mas assim, é um órgão que ele não regenera. Quando ele tem doenças graves, né? É doído. Né? Tem tratamento hoje, tá avançando, tá demais. Tem quimioterapia, tem agente guiado por marcador. É outro nível que nós estamos tendo, mas um desafio muito grande, né? O problema não é isso, o problema é até eu chegar nesse ponto de fazer o tratamento, o tempo que eu perco, né? Que as pessoas perdem, que podia ter uma chance de ter um tratamento, assim, não funciona, né? Eu acho que assim, um paciente com estádio 1A, né, que é o menorzinho, localizado, isso é mais ganhar na Mega Sena da virada 8 anos consecutivos. Então, isso sorte achar. Porque assim, mais de 90% dos tumores de pulmão são diagnosticados em estadios mais avançados. Sim. Esse é o problema. Mas era isso que eu ia concluir. É um crime realmente se viciar crianças. Como é um outro crime também você saber que uma doença que tem alto poder, possibilidade de ser curada, só ser, vamos falar assim, preocupante quando ela já praticamente não tem mais cura. Isso é um crime também você deixar passar esse momento. Porque se a gente sabe que tem um momento que pode ser salvo, por que não existe hoje um trabalho para esse momento acontecer? É um crime também. Porque depois que você chega lá no final, você pode ser o profissional melhor que seja, com capacidade, com empenho, com vontade. Foge da sua limitação mais. Mas o que você quer que faz? Tome em todo mundo? Não tem jeito, não tem resultado. Não, aí eu já não sei. Isso é o que ele vai me falar. Não tem Você jeito, percebe? Cara. Tem alguma coisa que tem. Não sei, porque, por exemplo, vamos falar de próstata. Né? Você consegue fazer uma previsão, um achismo, com um exame de sangue, por exemplo. Ele é detectável por um exame de sangue. O de pulmão só pela radiografia, pela tomo. Só pela tomo.
Não tem nenhum exame hoje que é um marcador seguro para screening de câncer de pulmão. Nós estamos até trabalhando, tentando achar alguma coisa nessa saliva, mas ainda tá longe. Pois é, você tem umas guias aí, né, que a galera não deixa, velho. Não, mas esse é que é difícil mesmo. Câncer de pulmão é um grande desafio, porque não é só um tipo de tumor, tem vários tipos de tumor, ele se comporta de maneira diferente. Então, se não é simples, não é câncer de pulmão, não. Ixi, hoje câncer de pulmão é com receptor X, Y, Z, PTO. Então, cada um é de um jeito, cada um tem um remédio. Hoje é missa teleguiado. Não, como assim? Você tem que explicar isso aí. Então. Por exemplo, eu tenho um adenocarcinoma de pulmão que tem um receptor X. Tem um marcador nele que tem um receptor X. Esse receptor X tem um remédio Y que liga nesse receptor e quando eu uso esse remédio nesse paciente, o resultado é fantástico. Entendi. Agora, tem um outro que não tem o X, tem o Z. Aí pro Z eu tenho um remédio B aqui, que é o remédio fantástico que quando eu... Então hoje tá nesse nível. Não é um tratamento específico. Hoje o tratamento ele é personalizado. E cada vez mais eu consigo... É como se fosse solho de cobra isso aí. Mais ou menos. Cobra tal ali, você tem que pôr soro aqui. Mais ou menos. Caramba. E eu acho que um dia vai chegar assim, eu vou... Imagina cultura de bactéria, né? Que eu colho lá a cultura e aí eu tenho lá os antibióticos, eu vejo qual que é sensível, qual que não é, certo? Então talvez daqui a um tempo eu faça a biópsia e põe lá no meio de cultura a célula do pulmão e põe os quimioterápicos para ver qual que mata mais e menos e pode ser que seja Será um dia. que pode ser? Porque hoje o que a gente faz hoje o que a gente pode ser faz que a biópsia dele e coloca lá e pode ser. Hoje isso não existe não. Não existe. Hoje é o seguinte, hoje como é que isso acontece? Hoje eu vou lá e doso qual o receptor que tem naquela célula do tumor. Dependendo do receptor, do marcador que eu tenho um remédio específico para aquela lá, eu vou usar aquele remédio. Então, nós estamos caminhando para esse tipo de tratamento. Então, tem resultados fantásticos, né? A ideia do tratamento de câncer hoje é transformar um câncer numa doença crônica. Por exemplo, num HIV, numa hipertensão arterial, num diabetes. Só que é o seguinte, que é o câncer, né? Eu tenho a célula normal, que ela vai se dividindo, vai regenerando. Por uma mutação que é causada pelo... tabaco. Essa célula começa a ficar descontrolada e começa a reproduzir de forma catastrófica e disseminar. Então, o que é o quimioterápico? O que ele faz? Ele destrói essas células que se dividem mais. Basicamente é isso. Mas destrói todas, né? Destrói as boas também. Destrói, por isso que eu tenho efeito colateral. Porque tá destruindo as boas. Eu mato o que eu quero, mas eu mato o que eu não quero. Sim, né? sim. Então, só que o que acontece? Eu tenho células tumorais que funcionam com aquele medicamento. Mas chega um ponto que eu começo a ter eu começo a ter células que passam a ser... Eu vou matando as que são sensíveis e sobra aquelas rarinhas que são resistentes àquele remédio. Ela começa a desenvolver e daqui a pouco aquele remédio não consegue atuar nela. Faz efeito mais. Aí eu tenho que usar uma outra linha de quimioterápica. Aí eu consigo conter. Mas aí tem a minoria que é resistente. Ela começa... E assim vai. E não dá quando sobra essa pouquinho, não dá pra você ir lá e remover isso com a cirurgia? Eu falo arrancar realmente, tirar um pedaço. Depende. Se você já tem disseminação à distância, hoje não faz diferença. Não adianta. Não. Agora, existe, por exemplo, que a gente chama de terapia neoadjuvante. Eu tenho lá uma massa grande, que não tem linfonodo, mas essa massa, assim... hoje tem alguns tipos de tumor que se eu fizer uma quimio antes para reduzir essa massa, reduzir essas células que estão microdisseminando ali e depois ressecar é melhor do que eu ir lá ressecar de uma vez. Então, hoje é bem... Isso é personalizado, isso é bem interessante e tem que ser uma equipe muito especializada para fazer esse tipo de definição. Então, hoje em Uberlândia tem grupos aqui que fazem discussões multidisciplinares. Então, participa pneumologista, cirurgião torácico, patologista, oncologista, para definir para que lado que a gente vai. Esse aqui nós vamos começar com quimio, depois cirurgia. Não, esse aqui é só cirurgia. Esse aqui não adianta operar. Esse aqui é só quimio e rádio, assim vai. Mas então, essa é o melhor cenário de decisão. Várias cabeças de várias especialidades tomando a decisão para onde vai o tratamento. E assertivo esse plano, assim? Não tem...
É a melhor prática, né? Aham. Então, eu não tenho uma decisão unilateral, porque eu tenho várias pessoas pensando naquele caso, com aquele estadiamento, com aquele contexto, para ver qual que é o melhor tratamento. O Todo paciente, ele tumor sempre tá- vai receber o melhor pra ele. Sempre o melhor para ele. Todo tumor está catalogado já. Não existe um tipo de câncer de pulmão que não tenha tratamento adequado.